Muito boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma vez nosso estudo de Apocalipse. Nós nos encontramos na parte final da descrição dessa ilustração que vocês estão vendo, né? A primeira besta que é descrita em Apocalipse 13 é uma besta com 7 cabeças e 10 chifres e que saiu do mar. Essa besta recebeu uma ferida mortal que foi curada. Nós fechamos a parte da análise, não totalmente, né, da cura da ferida dessa besta, chegando até os nossos dias, fazendo uma análise histórica de como os eventos e a influência desse poder têm aumentado nos nossos dias. No estudo de hoje, nós finalizaremos a análise dos símbolos dessa besta na parte da cura e da sua influência e conexão com uma segunda besta que aparece em cena em Apocalipse 13. A gente está dedicando bastante tempo ao Apocalipse 13 porque tem muito detalhe, muita simbologia, e creio que nenhum de nós deseja correr ou acelerar ou resumir, né? Então, para que tudo fique muito bem conectado, muito bem apresentado, sempre lembrando da conexão que estamos fazendo com Daniel, nós queremos, se conseguirmos, provavelmente não, né? Nós iniciarmos uma pincelada do que seria a simbologia da segunda besta que surge da Terra, tá bom? Nós não podemos iniciar um estudo, né, abrindo a palavra de Deus, sem pedir a presença do Espírito Santo. Por isso, vou pedir à irmã Maria de Fátima orar por nós, por favor. Oremos. Oremos. Pai Santo dos céus, a Ti a nossa gratidão, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias que são renovadas todos os dias na nossa vida. Te agradecemos também, Senhor, por esse estudo, pelo Johan, pela liberalidade dele que ele tem tido para conosco, para nos ensinar mais a Tua palavra. Especialmente queremos te agradecer e te pedir que derramos o Teu Espírito Santo sobre todos nós, Amém. especialmente sobre o Johan, Pai Santo, que vai explanar a Tua palavra para nós, para que nós possamos assimilá-la e que ela possa fazer bem à nossa vida e ao nosso entendimento, para que assim nós possamos transmitir também às outras pessoas que não te conhecem. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que tens feito na nossa vida e por esse momento ao abrirmos a tua palavra. Mais uma vez eu quero te pedir que derrames o teu Espírito Santo sobre todos nós. Por amor de Jesus, amém. 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 Obrigado. Muito bem. Apocalipse 13, o foco do nosso estudo. Nós nos encontramos no final da análise do que representa a cura da ferida dessa besta, tá? E, como sempre, você pode fazer suas anotações, você vai receber esse material no nosso grupo e prepare suas perguntas para o final do nosso estudo, ok? Nós havíamos terminado na semana passada mostrando ao longo da história como esse poder, né, analisando as encíclicas papais, inclusive falando da pandemia, das mudanças teológicas, da adaptação, dos braços abertos desse poder, recebendo, né, com amor, com fraternidade, e abraçando outras ideologias. A estratégia tem sido esse poder se misturar, se camuflar com essas ideologias, mas na essência não perder a sua natureza, que é misturar o paganismo com o cristianismo, tá bom? Então, uma maneira de introdução, algo que eu gostaria de deixar também muito bem claro, é que essa simbologia fala de um poder, tá? Nós estamos falando do papado. A gente sabe que existe uma conexão muito grande entre a liderança da Igreja Católica, o papado, e a Igreja Católica de fato, mas são duas coisas separadas. Então, eu queria justamente nesse aspecto separar ambos, tá bom? Porque em Apocalipse 17, quando nós estudamos lá, nós vamos falar desses dois símbolos em separado. Uma mulher, que é uma simbologia de uma igreja, montada ou assentada sobre uma besta, ok? Por enquanto, nós estamos falando de uma besta, não estamos falando da mulher. Mas é importante a gente separar essa simbologia, por quê? Porque a igreja é dirigida pela sua liderança,
tá bom? Em todos os níveis, Deus tem os seus filhos, tá bom? Tanto nas igrejas, em outras denominações, também nas lideranças dessas outras igrejas, ok? É menos provável que nas lideranças dessas igrejas, né, exista um certo desconhecimento do que seria o acionar, né, das decisões dessa liderança. Então, nessa perspectiva, nós, ao descrevermos a besta que surge da terra, nós não estamos falando da Igreja Católica em si, mas estamos falando do papado, tá bom? Então, a gente sabe, por onde a liderança vai, o povo é conduzido. Isso ocorreu com o povo de Israel, ocorre com nossa nação, ocorre com a nossa própria igreja, etc. Então, nessa perspectiva, e aí por isso que aparece aqui um livro, né, A História Secreta dos Jesuítas. Essa ordem foi instituída por Ignácio de Loyola para trazer duas condições de retorno para o poder papal. Então, eles foram criados para trazer de retorno o poder político universal da Igreja Católica, né, do papado, e tornar essa igreja universal no conceito católico, né, que vem dessa palavra universal. Então, é, aí a pergunta é, todos os que estão dentro do papado são cientes de que eles participam do engano? Nós não sabemos, não podemos julgar, mas temos certeza de que alguns sim são cientes e são usados pelo inimigo e eles têm um propósito com isso, ok? Então, nós não podemos dizer fulano, ciclano, bengano está fazendo isso conscientemente ou inconscientemente. O que nós podemos dizer com segurança, usando a simbologia da palavra de Deus, é que esse poder se movimenta da maneira que a profecia descreve e os próximos passos também são preditos pela profecia, tá bom? Então, como estamos falando de engano, né, ao mundo, tentando recuperar uma influência para poder perseguir ao povo de Deus, ali há dois grupos que estão misturados dentro do papado. Aqueles que ainda reconhecerão que participam do engano e sairão das fileiras, e outros que hoje estão participando conscientemente, né, dessa aproximação do poder político, e eles continuarão fazendo o mal e praticando o engano, tá bom? Então, esses mesmos dois grupos vão aparecer também na Igreja Católica. Aqueles que são enganados, são ingênuos, não têm conhecimento da palavra, não praticam, né? Muito, e muitos aceitarão o convite. E tem outros que já conhecem um pouco, já sabem que algumas questões não estão na Bíblia e ainda dilatam uma decisão, demoram para poder tomar uma decisão a favor do que está escrito na palavra de Deus. Então, esses grupos, em ambas simbologias, tanto no poder político, né, e religioso, quanto na igreja, vão conviver até um momento onde vai ocorrer uma ruptura, né? Babilônia vai cair, devido a que muitos sairão dessas fileiras, e muitos, né, também perseguirão aqueles que formarão a igreja triunfante dos últimos dias, tá bom? Então, só para a gente separar, nem todo católico é jesuíta, nem todo católico, aliás, a maioria deles, né, são pessoas sinceras, que conhecendo um pouco do que nós conhecemos, eles praticariam com certeza até muito melhor do que nós praticamos, né, os princípios. Por isso nós, com muito cuidado, sempre tentamos separar o que a palavra de Deus está dizendo, tá bom? Então, a maneira de resumo dessa introdução. Deus identifica o poder que é controlado pelo inimigo. Essas pessoas estão em aliança com as potestades do mal. Só que nós não sabemos quais são essas pessoas, nós não podemos identificar. Quando nós identificamos uma ordem que tem essas premissas, nós podemos dizer, olha, nesse grupo, com certeza tem algumas pessoas que estão em aliança com o mal. Só que nós sabemos que existem diferentes níveis, né? Elites, liderança, alta cúpula,
para a qual nós não temos acesso, e por isso nós usamos a própria literatura dos jesuítas, e como eu disse também, né, principalmente o pastor Walter Weide, ele tem muitas referências a respeito, que é o carro-chefe desse poder enganador, tá bom? Então, feita essa introdução, né, e esse esclarecimento, nós voltamos ao nosso texto bíblico. Apocalipse 13, versículo 3, né, falando da ferida mortal. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Então, nós não chegamos ainda ao cumprimento desta profecia, perceberam? Porque a premissa para que se cumpra a cura da ferida é que esse poder volte a ter poder e autoridade político e religioso. Hoje tem uma influência, mas ele não ordena, não envia, não comanda exércitos, ainda não está perseguindo, tá bom? Tem muitos acordos, alianças políticas, mas a ferida mortal não foi curada, está em vias de, né? Está em processo de, ok? Então, vejam que esse versículo nós estudamos, mostramos muito material, né? Provas históricas, etc., mas ainda não foi curada, ok? Às vezes, no meio das nossas fileiras, inclusive, algumas pessoas já falam, né? Já está curada, está praticamente. Está muito breve isso acontecer, tá? Pelo que nós estamos vendo, mas ainda não foi curada, tá? Então, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, essa expressão em amarelo também ainda não aconteceu, ok? Porque ela vem depois da cura da ferida. Então, quando a ferida se cura, toda a terra vai se maravilhar. Hoje, algumas nações, algumas pessoas se maravilham, mas não é toda a terra, tá bom? Então, como é que essa besta vai conseguir eh, levar a toda a terra a uma admiração, né, tal, de forma a se maravilharem, vai ser através de uma aliança com a segunda besta que nós vamos estudar na semana que vem, tá bom? E começar a estudar hoje, tá? Então, ela sempre está correndo atrás, namorando, é, bajulando, elogiando, fazendo alianças com os poderes políticos para conseguir os seus objetivos, tá bom? Então, essa é a perspectiva que nós estamos querendo trazer na interpretação do texto bíblico, ok? Então, vamos mostrar algumas evidências de que isso está em vias de ocorrer, ainda não ocorreu. Não é raro, antigamente era mais, né? Quando o líder do Vaticano, o Papa, ele faz discursos na Organização das Nações Unidas. São discursos de paz, de fraternidade, né? Algumas palavras são necessárias para tentar conciliar algumas guerras, alguns conflitos, etc. Mas com o tempo a gente vai vendo de que esses discursos vêm trazendo uma questão política cada vez mais forte, né? E nos discursos de Francisco na ONU, a gente vê de que ele está apelando a essa questão do clima, né? De cuidar do planeta, porque o planeta está sofrendo e o ser humano, sendo o causador desses problemas, ele precisa tomar alguma ação. E ele tem que falar isso para as autoridades políticas, para que elas estabeleçam mecanismos legais para que haja uma mudança, tá? Então, essa vertente verde, né, foi muito bem mostrada no estudo passado, na encíclica Laudato Si, onde se mostra essa preocupação por uma economia verde, uma economia isenta ou com um número reduzido de emissões, né? E nesse aspecto, todas as empresas grandes inclusive as pequenas estão entrando nessa nova moda da questão industrial. É uma ilustração apenas. Olhem aqui as centenas ou, né, algumas dezenas de fotografias que ilustram encontros de Francisco com líderes, né, políticos e das nações que estão sendo ilustradas aqui. Eu pergunto para vocês, qual é o interesse de um líder religioso ter tantos encontros com autoridades políticas, né?
Nós não vamos poder dar a resposta, porque nós não participamos desses encontros, nós não colocamos o microfone escondido lá, e a única coisa que nós podemos fazer é acompanhar o que a imprensa vai mostrar sobre isso, né? Mas o que sim nós podemos dizer é que esta, dentre o meio cristão, né, é a única liderança de uma igreja que faz esses encontros com autoridades políticas. De maneira que, como representação política, né, o Vaticano tem uma influência notável no meio político, ok? Todos, né, praticamente todos, não vou dizer todos, reconhecem a autoridade do Vaticano como um país, né? Então, aqui, apenas com essa ilustração, uma prova fiel, nós podemos dizer, olha, há um interesse do Vaticano na política mundial, certo? Mesmo que seja positivo ou negativo, há um interesse, isso é um fato. Senão, nós não teríamos esse tipo de encontro. Agora, nós não sabemos o que se passa nos bastidores e se de fato os que se encontram estão lidando com elementos proféticos ou, por vezes, não estão lidando, mas estão tratando de questões econômicas ou questões diplomáticas ou apenas uma visita de cortesia, né, de boas-vindas, de recebimento de um novo mandato, etc, etc, tá? Então, nesse contexto todo, nós podemos dizer que nunca, né, um Papa teve tantos acordos políticos e alianças realizados com os governantes do mundo. E nunca os países, mesmo sendo países, né, não cristãos, reconhecem a autoridade e influência e a liderança global desse poder, né, o Vaticano. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? De novo, na sequência, esta expressão, e adoraram, está para nós no futuro. Ainda não ocorreu, ok? Quando a ferida for curada, então a terra se maravilhará e então adorarão esse poder, tá bom? Através dos mecanismos que nós temos citado, o cuidado do planeta, da economia, dos valores morais, num dia de guarda que não foi estipulado ou definido pelo Criador, né, do universo. Então, essa é a maneira que o inimigo vai receber a adoração indiretamente de todos os habitantes da Terra, através desse poder enganador, tá bom? Então, eu trago de volta um elemento aqui, ilustrando, que a união entre ateus, cristãos, céticos, cientistas, não cientistas, etc., né? Países ricos e países pobres, vai ocorrer através de um pretexto, né? Chamado cuidado do clima, né? Aquecimento global. Ali, supostos inimigos, que hoje são os da esquerda ou da direita, ou os conservadores, ou os liberais, ou os progressistas, ou etc., etc., se unirão quando virem que desastres naturais estão cada vez mais frequentes e que são provocados pela ação do homem, tá? Então, quando todos fisgarem, né? Quando todos segurarem da isca, né? Porque isso é um engano, né? É, nós estamos dizendo que a questão do clima seja um engano. O que estou dizendo é um pretexto, tá? Há cientistas que são a favor e contra de que se de fato o que está ocorrendo com a natureza é causado pelo homem, tá? Mas o que eu estou dizendo é que o engano é colocar o domingo como solução para resolver esse problema, tá bom? Qual vai ser o raciocínio que vai ser proposto para o mundo inteiro? Olha,
Deus está irado com o mundo, por isso ele está permitindo que esses desastres naturais ocorram no Paquistão, na China, nos Estados Unidos, incêndios, na Austrália, no Brasil, uma seca ou uma inundação. Nunca tivemos ventos tipo um furacão, ventos fortes no sul do Brasil, a terra nunca tremeu no norte, nordeste, no México, a falha de San Andrés, os furacões nos Estados Unidos, os ciclones, na China, na Ásia, nas Filipinas, a seca na Europa. Eu estou citando assim, o que está vindo na minha cabeça, de fatos que a gente tem convivido os últimos anos, né? Então, quando isso se intensificar, se é que não está já muito intenso, né? Todos vão dizer o que está ocorrendo com o nosso planeta. De fato, nós somos culpados e Deus está nos castigando. Então, o que nós devemos fazer? Nos voltarmos para Deus. De que maneira? Nós precisamos de uma liderança, né, que possa nos conduzir. E ali vai surgir, já está sendo preparado tudo isso, uma liderança que tenha influência religiosa e política. Por que religiosa? Se Deus está permitindo ou enviando esses castigos, então essa liderança vai poder interceder ou apelar para que Deus não fique tão irado com o planeta. E o homem vai fazer a sua parte, no aspecto de estabelecer leis, interromper, parar, cuidar do planeta num dia que tenha conexão que é econômica, política e religiosa, tá bom? Então, essa é a maneira que vai ser proposto o engano e a maioria das pessoas vai absorver, né? Imagine vocês, no mundo globalizado, um vulcão que há muitos anos explodiu na Islândia, deixou em escuridão uma região da Europa, os voos foram cancelados, a economia da Europa ficou abalada, os Estados Unidos, a China, e assim por diante, né? E o que está ocorrendo hoje com a guerra, né? Os Estados Unidos estão gerando bilhões e bilhões de dólares em ajuda, em armamento, a Rússia está investindo, o preço da energia, do gás na Europa aumentou, o inverno vai ficar muito crítico para os europeus, a inflação continua elevada. Então a gente não vê para este mundo uma saída da maneira que está sendo conduzido. De maneira que e aí eu vou propor algo que talvez venhamos a confirmar nos próximos meses e anos, não sabemos, né? Talvez algumas das crises que nós estamos vivendo sejam intencionalmente provocadas para que se acelere esta agenda, para que o mundo inteiro possa aceitar esta proposta de engano. Em que aspecto? Né? Se nós temos dois lados opostos, né, e Daniel 11 vai mostrar isso com mais intensidade, né? Esquerda, direita, liberalismo, conservadorismo, etc., né? E aí nós temos Ocidente cristianizado e um Oriente, né, comandado pela China, em aliança com a Rússia. E se ambos supostos inimigos, na verdade, numa esfera muito mais elitizada, eles têm uma agenda de provocar uma crise, porque somente com uma crise verdadeira mundial nós vamos poder dizer, olha, precisamos nos unir mais do que nunca, precisamos de leis para o mundo inteiro. Todos precisam participar, nenhum país pode ficar de fora. Né? Se o mundo está bem, se as coisas estão progredindo, se depois da pandemia a economia está crescendo, ninguém vai acreditar nesse tipo de discurso. É no momento da crise, no momento de dificuldade, que a sociedade, as pessoas e as autoridades vão poder acelerar o cumprimento desse tipo de eventos, tá bom? E é por isso que eu, na semana passada, eu enfatizei, né? O mundo mudou depois de 11 de setembro, né? Agora, qualquer pessoa pode ser considerada terrorista se ela é fundamentalista, né? Se ela faz ou ela pratica ao pé da letra os seus princípios religiosos. Não precisa ser um árabe, um islamista, né? Basta praticar ao extremo, ao pé da letra, os princípios religiosos que nós nos tornamos fundamentalistas. E quando isso acontecer, quando a solução vier pronta por aclamação da sociedade e vier a ser proposta, os guardadores do sábado, da lei de Deus, do Senhor, serão tratados como fundamentalistas. E ali será estabelecido como é que esse grupo louco, né, inconsciente, antissocial,
indo contra da união para salvar este planeta, como esse grupo de pessoas vão em contra do que a maioria está indo a favor, né? Então, estou resumindo muito, né, do que poderia ser mais discutido, conversado. Mas essa é a maneira que nós estamos vendo como vai se cumprir é, o, a parte final da cura da ferida mortal, da besta que surge da terra, tá bom? Então, analisem por tudo que você tem lido, tudo que você tem visto nas últimas décadas, cada vez mais se fala a respeito desse assunto, tá? Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. Antes de falar desses 42 meses, né, nós vamos falar primeiro das blasfêmias. Vejam que, de novo, aqui, este versículo não vem necessariamente na sequência cronológica do versículo anterior, tá bom? Alguns futuristas vão dizer, este versículo vem na sequência cronológica do versículo anterior e vão dizer, olha, este poder vai voltar a proferir blasfêmias, isso vai acontecer, né, quando o domingo for estabelecido, e esse poder vai voltar a ter um período profético de 42 meses que vão se cumprir nos últimos dias. E não serão 42 meses simbólicos, e sim serão 42 meses ou 3 anos e meio literais, tá bom? Essa é a linha de raciocínio, apenas colocar o versículo 3 ocorrendo, perdão, o versículo 5 ocorrendo depois do versículo 4 e 3, tá bom? Só o tempo vai nos dizer se os é, futuristas estão corretos, né? Ou se os historicistas, né, da maneira que nós estamos apresentando, estamos corretos, tá bom? Mas o que sim nós podemos dizer é que, assim como é Apocalipse 12, não sei se vocês se lembram, a gente vinha construindo uma interpretação e, de repente, um versículo nos jogava lá para o passado, né? E o dragão foi expulso por Miguel. Então, Apocalipse 12 e 13 se assemelham em, muito nessa perspectiva, né? O número de cabeças, o número de chifres, as bestas, o dragão por trás desses poderes. Então, nessa perspectiva, se Apocalipse 12 não era cronologicamente na sequência, nós não podemos exigir o mesmo de Apocalipse 13, até porque nós vamos ver que, historicamente, né, a interpretação historicista, ela é mais embasada e contundente nesta interpretação. Isso não significa que no futuro não venha a ocorrer uma perseguição de exatamente 3 anos e meio, tá bom? Então, como alguém que já errou no bom sentido da palavra, né? Eu não vou dizer o que de fato vai ocorrer no futuro, mas o que eu posso dizer é que no passado isso já ocorreu, já se cumpriu, a profecia já se cumpriu nesses 42 meses, eu vou mostrar, mas está aberta a possibilidade para que no futuro exista um período profético de perseguição definido na palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Se a gente tiver uma oportunidade, né, talvez a gente abra um parêntese, as histórias de Elias têm 13 características que se assemelham com o futuro, tá bom? Não vou, se eu começar a descrever as 13, eu vou abrir um parênteses que vai ficar muito grande para ser fechado. Mas há uma referência na história de Elias que diz respeito a um juízo de Deus, né, que durou 3 anos e meio, tá bom? Então, as 12 características de Elias têm tudo a ver com Apocalipse e com Daniel. E tem uma que é intrigante, que se refere a um período de tempo de 3 anos e meio que durou um período de provação, né, se a gente pudesse falar assim. Então, por essa conexão com o passado e por essa questão da história se repetindo, eu não vou fechar as portas e as possibilidades para um período profético futuro.
tá bom? Mas é mais consistente nós pensarmos da maneira historicista no momento que nós nos encontramos hoje, ok? Vamos adiante. Quais são as blasfêmias que já ocorreram, que a gente já viu, né? Que esse poder cumpriu e vai voltar a repetir, né? E aí vem o ano. Vejam aqui, desde o ano 301 até o ano 2005, né? Quais foram os avanços na tradição, na interpretação equivocada da palavra de Deus que a própria Igreja Católica tem realizado. 301, aconselhou o domingo como dia de guarda. Se iniciou a oração pelos mortos, os mortos nada sabem, né? E o que o Espírito que Deus deu volta para Deus e o corpo volta para o pó. Eles acenderam velas, né, para interceder pelos mortos. Se os mortos nada sabem, nós não podemos orar, é, tentar nos comunicar com eles, né? A Bíblia é muito clara para dizer que os mortos não se comunicam com os vivos. E se existe uma certa comunicação, são entidades espirituais enganadoras, né? É, que estão levando a muitos, né, através do espiritismo e a comunicação com os mortos, né, para o engano. Constantino promulgou uma lei do domingo. A igreja oficializou o edito, né, como esse edito como uma lei oficial de Roma naquele tempo. Veneração de anjos, pessoas santos através de imagens e altares no ano 370, né? O próprio Pedro pediu para que ninguém, uma pessoa não se ajoelhasse diante dele, né? Porque ele era um homem como outros, né? Os anjos também não deixaram que Daniel se ajoelhasse diante dele, né? Porque ele era um conservo dele. Um culto substituído pela missa, né? A missa é uma mistura de paganismo, né? Num culto religioso. Se oficializou no ano 400 a oração pelos mortos, né? E se inseriu o sinal da cruz. No ano 416 se instituiu o batismo dos recém-nascidos, através de uma interpretação errada do conceito de pecado, né? Da natureza pecaminosa. O culto a Maria, né? A mãe de Jesus. Maria é uma mulher separada por Deus para receber, né, no corpo dela o Filho de Deus, né? Mas ela, pelo fato de ter participado dessa maneira, ela não se tornou santa, ou ela não continua viva, ou ela não está intercedendo por nós, não está ao lado do Pai, né? Etc, etc. A Bíblia trata ela como mais uma pessoa. A extrema unção, né, perdoando os pecados de um enfermo, né? Qual autoridade seria dada para um ser humano pecador também para fazer isso? No ano 593, a instituição do purgatório. Não existe um nível intermediário entre os vivos e os que estarão ou no inferno ou no céu, né? A Bíblia não menciona isso. Quando nós morremos, já definimos nosso destino final pela eternidade, não há mais oportunidade. Se há um nível intermediário, nós ainda podemos desfrutar e a gente fala, vou pecar mais um pouco aqui, que depois que eu morrer, a minha família vai interceder por mim e eu serei liberto do inferno, né? Vejam como pode ser deturpada essa questão da graça, da misericórdia de Deus, né? Na transformação da nossa vida. Se oficializou a adoração de imagens, as relíquias, né? Os ramos e a água benta, né, foi instituído no ano 850. Se instituiu o mecanismo de canonização dos santos. Precisava ter um milagre, comprovações, referências, etc., etc., para, a partir daquele ano, começar a definir quais pessoas poderiam fazer parte do grupo dos santos, né, dos beatos. No ano 998, instituição do Dia dos Mortos, né, dos finados, a quaresma, a paixão, etc. Instituição do celibato, né? É, Deus criou o homem para ele se formar e constituir família. Nunca foi o propósito de Deus que os líderes religiosos ficarem isentos dessa condição que Deus criou, né? Seria um dom para alguns deles, como foi o caso do exemplo de Paulo, e o Paulo mesmo menciona, mas não como obrigatoriedade para exercer a liderança religiosa de uma comunidade, né, de fiéis. O início da venda de indulgências, né, em favor do perdão,
se monetizou, né, o perdão dos pecados, e os penitentes pagavam em moedas, em dinheiro, para receber esse perdão. Foi estabelecido um tribunal da Inquisição para definir quem era pecador, quem era justo, quem era herege. Seres humanos pecadores julgando os seres humanos pecadores, nada mais antibíblico, né? A introdução do rosário, repetição, né? E orações, transubstanciação da hóstia, uma filosofia pagã, né? Repetindo o sacrifício de Cristo a cada vez que se realiza na missa, né? A cerimônia da hóstia. Em 1229 foi proibida a leitura da Bíblia pelo baixo clero, né? Apenas o alto clero poderia ter essa leitura para análise e interpretação. A procissão, né, e o Santo Sacramento, o uso da hóstia nas missas, a tradição, isso foi forte, né? 1545. A tradição foi colocada em igualdade com a palavra de Deus, né? Como o que com o tempo se formou com a sociedade, com as práticas religiosas, poderia ser da mesma autoridade que a palavra de Deus. A inclusão dos livros apócrifos, isso também fez diferença, né? Porque alguns deles vão tratar de alguns assuntos que se contradizem com o restante da Bíblia. Mas essa inclusão de livros apócrifos que se encontram apenas na Bíblia Católica foi feita milênios depois, né? Do cânon sagrado ter sido estabelecido. A Imaculada Conceição de Maria. Então vejam, né? Como no aspecto de Maria houve uma evolução na interpretação a respeito da condição de Maria, tá? Na perspectiva de que a igreja pôde interpretar, ela pôde decidir mudanças e Deus está autorizando lá no céu essas mudanças, tá? O dogma da infalibilidade papal, 1870, né? Quer dizer que, nessa perspectiva, os papas antes de 1870 eram falíveis, mas a partir de 1870 passaram a ser infalíveis, né? Então, vejam até do ponto de vista lógico, né? A igreja, se é infalível, ela errou no passado, mas agora está fazendo um acerto, né, nessa avaliação da condição papal a partir daquele ano. A dogma da Assunção de Maria, né? Elas acreditam que ainda está viva e está intercedendo, né? Em 2000, somente pela Igreja Papal se pode obter a salvação, ou seja, ali ela se considera mãe, né, de todas as outras igrejas e assume a autoridade em si. Em 2005, a evolução foi disfarçada de Deus foi inserido, né, num esquema de evolução teísta para dizer de que Gênesis não é literal e os seis dias da criação não são literais e poderiam ter ocorrido em milhares de anos, quando Deus participou do início criativo e depois deixou a vida evoluir, né, até chegarmos da maneira como nós conhecemos. Isso colocaria por terra, né, a noção do pecado, do primeiro casal que pecou, a noção e a necessidade de salvação da morte por causa desse pecado, e eliminaria a necessidade de Jesus ter vindo nos salvar, né? De algo que, numa relação de causa e efeito, não teria nenhum sentido se Gênesis 1 é um mito, né? Então, vamos adiante aqui. Agora vamos, já que definimos o que são as blasfêmias, vamos estudar o que representa que deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Vamos ver aqui. A expressão 42 meses, ou em outro tipo de simbologia, né, vai aparecer em Daniel e Apocalipse, ela pode aparecer da seguinte maneira. Em Daniel, um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo seria um ano, tempos seriam dois, e metade de um tempo seria meio tempo. Então, nós temos um mais dois, mais meio, 3 tempos e meio, que se representariam 3 anos e meio, ok? Se você multiplica 3 anos e meio por 12, né, pois cada ano tem 12 meses, nós teríamos 42 meses. Dessa maneira, Daniel 7:25 e 12:7 seriam sinônimo na simbologia de 42 meses, ok?
outros períodos proféticos relacionados com o mesmo poder, nós não estamos trazendo períodos proféticos apenas por coincidirem, né, no início e na duração, não. Estamos colocando aqui, toda vez que aparece em Daniel 7, o chifre pequeno, ou em Daniel, em Apocalipse 11, um poder, né, atacando os santos, em Apocalipse 12, o dragão, e agora uma besta, né, sempre se identifica 42 meses, 1.260 dias, 1.260 dias novamente aqui, tempo, tempos e metade de um tempo, e no texto que nós estamos interessados, 42 meses. De maneira que, como estamos falando de símbolo, ok? Esses 42 meses representam 3 anos e meio. Para cada dia, na simbologia, né, segundo Ezequiel e Números, eu mostrei no primeiro slide do estudo, de 2 estudos anteriores, esses 2 textos, né, Ezequiel 4:36, se não me engano, e Números, Números e Ezequiel, não vem aqui na minha memória agora. Esses 2 textos nos permitem decifrar de que um dia equivale a um ano, de maneira que nós estamos falando de 1.260 anos. Toda essa coluna, né, de símbolos escrita na coluna, na segunda coluna da direita, representam 1.260 anos. Então, quando é que este poder teve oportunidade de agir por 1.260 anos? A história vai confirmar para nós, né, que isso ocorreu conectado com a atuação do chifre pequeno, né, no mesmo período de tempo, desde o ano 538 até o ano 1798. O que ocorreu em 538? Por decreto de Justiniano, imperador de Roma, ele investiu o bispo de Roma como o líder de todas as igrejas do império, ok? Então ali ele recebeu notoriedade e poder para agir, usando o braço romano, os exércitos, os soldados para perseguir os hereges, que na época eram os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Jesus. Ok? Então, há 3 momentos onde já se inicia essa autoridade sendo transferida do poder político ao poder religioso. No reinado de Constantino, né, que durou de 312 a 337, o cristianismo se tornou a religião do imperador, ok? Constantino passou a ser praticante da religião católica apostólica. Teodósio, que veio depois, ele tornou o cristianismo a religião do império. E para matar, né, para selar esse crescimento desse poder, Justiniano, que governou de 527 a 565, no ano 538, ele definiu como sendo o bispo de Roma a cabeça de todas as outras igrejas, né? A mãe, né? A igreja líder, o líder espiritual. Depois de 1.260 anos de escuridão, Idade Média, perseguição, morte, Inquisição, no ano de 1798, por ordem de Napoleão, o general francês Berthier, mandou aprisionar o Papa Pio VI, ok? Então, ali terminou o poder temporal de Roma papal, num cumprimento que já ocorreu, conforme estamos mencionando aqui, tá bom? Então, como eu disse, né, esses 42 meses não estão na sequência na interpretação historicista que nós estamos fazendo. Então, a maneira de recapitulação, já finalizando, né, mas não totalmente a simbologia dessa primeira besta que surge do mar, ela surge no meio de muitos povos, nações, multidões e línguas, né, representação de águas que estão no mar. Recebeu o poder do dragão. Como é que poderia ter tanta influência e tanto poder? Porque o inimigo estava favorecendo, trabalhando por trás desse poder enganador. Uma das suas cabeças foi ferida, que foi Roma papal, ok? Porque
Houveram outros poderes que perseguiram o povo de Israel no passado, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, mas foi Roma papal que recebeu uma ferida mortal. Ela está em vias de recuperar essa ferida, ainda não está totalmente curada, mas já está quase, ok? Nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia, e todo mundo vai adorar a essa besta quando ela fizer uma aliança com a segunda besta que nós vamos estudar neste capítulo, tá bom? Então, Apocalipse 13:6, na sequência. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Já citamos as inúmeras blasfêmias desse poder. Para blasfemar do seu nome, né? E do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E aqui a ênfase de João ao citar o tabernáculo é justamente trazer algo que nós várias vezes colocamos nos nossos estudos, né? A essência do resgate do ser humano para ele voltar a ter uma natureza de acordo com o, o que Deus deseja será seguir as lições de salvação que se encontram no santuário. Justificação pela fé, santificação e para um dia chegarmos na glorificação, ok? Então, cada símbolo do santuário tem o seu propósito verdadeiro e esse poder enganador, ao longo das eras, foi atacando cada um dos simbolismos, colocando uma versão falsa, uma versão disfarçada, paganizada, para que nós, seres humanos, percamos de vista aquele personagem central do santuário, que é Cristo, né? Vejam na planta, como nós estamos vendo aqui, quem é o personagem central do santuário? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Na prática da nossa assimilação dessa verdade, a maior de todas, nós aprendemos a orar, a ler a Bíblia, a interceder, nós nos batizamos, nós entregamos nossa vida pela fé no sacrifício de Deus, e nessa jornada de justificação e santificação, nós aprendemos a guardar a lei de Deus sem esforço algum, ou não, ou guardamos não para nos salvar ou agradar a Deus ou conseguir algo, e sim começamos de forma, né, miraculosa através da ação do Espírito Santo a guardar com alegria a lei de Deus que se encontra no, na Arca do Concerto, tá? Então, se o propósito de Deus é salvação, o propósito do inimigo é perdição. Então, qualquer verdade sublime que se encontra no santuário foi desvirtuada por esse poder enganador. Foi proposto em lugar da fé as penitências e as indulgências, nada mais pagão, né? O paganismo fala a respeito de que aquele que acredita numa divindade pode fazer algo para merecer o favor dos deuses. Nós não podemos fazer nada para merecermos o amor do nosso Deus. Ele nos ama, sejamos brancos, pretos, pobres, sejamos pecadores ou mais ou menos obedientes, ele nos ama da mesma maneira. Não são as nossas obras que nos salvam, né? E sim a fé em Cristo Jesus, o Cordeiro que morreu nesse altar. O batismo, né, de um adulto entregando sua vida, seguindo o exemplo de Cristo, foi substituído por umas gotículas, né? Num ser muito pequeno que não sabe nem sequer o que é certo e errado, não é? Então vejam como foi desvirtuada também essa verdade. O número 3, né, os pães representam a palavra de Deus, o alimento, né, o pão de vida. Foi substituído pelo catecismo e pelas tradições, né? A tradição acima da palavra de Deus. O altar de incenso, que demonstra a intercessão da verdadeira oração, orando a Deus como um amigo, né? Por vãs rezas e repetições, confessionário e pedindo intercessão para supostos seres que estão nos ouvindo, que sejam santos, né? Então, se Jesus é o único, é o caminho, a verdade e a vida, quando eu dirijo a minha oração ao santo Agostinho, por exemplo, aqui,
eu não vou conseguir receber intercessão, porque Santo Agostinho não está me ouvindo, Santo Agostinho não vai poder fazer nada por mim, porque ele foi pecador como eu, e eu desviei a minha atenção daquele único que poderia me salvar, né? Então vejam como nós precisamos levar as verdades da palavra de Deus para as pessoas que, por alguma questão de família, de tradição, estão ainda participando desse engano. A, o candelabro, a luz, foi substituído, né? O testemunho, nós, lendo a palavra de Deus e orando, nós somos luzes para as outras pessoas. Isso foi substituído porque apenas o alto clero poderia dar um bom testemunho. A igreja não precisa dar um bom testemunho, né? Não precisa ser luz. A lei de Deus que se encontra na Arca do Conselho foi jogada no chão, foi alterado o segundo e o quarto mandamento, a negação dos princípios de saúde, né? Nada do que eu como, visto, cheiro, assisto afeta o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Essa é a proposta. Basta ter fé, basta entregar a minha vida a Cristo, que a sua graça vai cobrir todos esses meus maus hábitos, quando na verdade a proposta de Deus é integral, né? A minha mente e meu corpo estão bem e o Espírito Santo terá agrado de morar em mim quando eu, pela graça de Deus, desejar seguir os seus princípios de saúde também, né? O dia da expiação foi substituído por uma recompensa imediata. Basta eu morrer amanhã, alguém faz uma missa daqui a 7 dias por mim e eu poderei ser recebido por Pedro, né? Nas hostes celestiais, ou estarei ao lado do trono do Pai. Nada mais contra do que está escrito na palavra de Deus. O milênio, né, de paz, ele foi substituído. O milênio de paz é a proposta, né, falsa de um milênio que vai ocorrer de desolação e de escuridão, né, depois da segunda vinda de Jesus. O bode, né, o próprio inimigo distorceu a própria natureza que ele tem, né? Muitos negam a existência do inimigo, é uma proposta de engano que o próprio inimigo tem, ou muitos dizem, né, em tudo nós deveríamos aceitar e conviver com o bem e o mal ao mesmo tempo, né? Então, vejam como esse poder foi corroendo todas as verdades do tabernáculo, né, do santuário de Deus. Alguns exemplos, alguns deles foram citados nos estudos passados, mas só para trazer essa questão de que o próprio nome de Deus, né, foi blasfemado. No passado, Gregório VII, né, ele falou que a Igreja Romana nunca errou e nunca pôde errar. E o Papa é o supremo juiz que não pode ser julgado por ninguém. Do ponto de vista lógico, isso já não tem sentido, né? Se nunca errou, então por que que a partir de um determinado ano um determinado ser é considerado infalível? Quer dizer que no passado houve um desvio de compreensão e, portanto, essa interpretação estava equivocada, né, no passado. O Papa Leão XIII foi um pouco a mais, né, nas suas declarações. Ele dizendo dos papas: nós ocupamos na Terra o lugar do Deus onipotente. Ele mesmo diz: o Papa é não só o representante de Jesus Cristo, mas ele é o próprio Jesus Cristo oculto sobre o véu da carne. Isso seria uma espécie de encarnação, né? Jesus veio uma única vez a este mundo para morrer uma única vez e ele não vai ser mais encarnado, não vai assumir, muito menos, né, o corpo de um outro ser humano ainda vivo. Então vejam como são propostas blasfêmias. Estamos retirando de referências católicas, né, essas expressões. O próprio Leão XIII. O Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um homem, mas Deus e vigário de Deus. O Papa é chamado Santíssimo porque presume-se corretamente que ele seja tal. Unicamente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo, porque ele somente é vigário de Cristo, que é a fonte e plenitude de toda a santidade. Ele é, da mesma forma, o divino monarca e supremo imperador e rei dos reis. Por isso, o Papa é coroado de uma tríplice coroa, sendo rei do céu, da terra e das regiões inferiores. O próprio texto fala tudo, né? Nós não precisamos comentar.
Vamos adiante, no nosso versículo, na análise do nosso estudo. Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Nesta perspectiva, novamente, né, este versículo ainda não se cumpriu. Se cumpriu em parte na Idade Média, quando por 1260 anos ele perseguiu aos santos e os venceu, mas naquele tempo ele não tinha condições de ter poder sobre o mundo inteiro, como está sendo descrito neste versículo. Por isso, este versículo também terá o seu cumprimento final e completo no futuro. E por isso, pela questão que eu abordei já, né, da questão do sábado, do domingo, é, o povo de Deus será perseguido apenas por um período de tempo antes do seu livramento final, ok? Então, como isso se conecta com Daniel? Lembra-se que a gente mostrou Daniel 2, Daniel 7, que tem toda a correlação com Apocalipse 13? Eu estou trazendo aqui essa questão da perseguição, né? Porque em Daniel 7, esse poder também é descrito como um chifre pequeno que recebeu oportunidade, ou Deus permitiu que perseguisse os santos. Então, em Daniel 7, a primeira fase desse poder, ele buscou matar a Jesus, o chifre pequeno. Não foi isso que Herodes fez na cabeça Roma imperial quando ele usou a figura do dragão, né, a besta de Apocalipse 12? Em Apocalipse 13, esse poder, né, Roma, a herança de Roma imperial, Roma papal, também desfigurou a natureza de Cristo. Os 10 chifres de Daniel 7, daquela quarta besta, né, são uma divisão desse poder. O dragão se dividiu em 10 reinos, né, como nós vimos em Apocalipse 12. Apocalipse 13, nós vemos que esse poder, essa besta tem 10 chifres, ok? Então, estamos falando com simbologia diferente do mesmo poder. Em Daniel 7, nós vimos 1.200 anos de domínio, que são sinônimo de 42 meses, ou do ano 538 até o ano de 1798, né, como nós mostramos anteriormente. Ele buscou matar os santos, e em Apocalipse 13, o equivalente é quando Roma papal se levanta para governar, para perseguir no período da Idade Média, e ele vai se levantar quando a sua ferida mortal for curada. Ok? Uma prova muito rápida: existem museus da Inquisição, existe em Belo Horizonte, no bairro Ouro Preto, um museu, né? É, semelhante, fugiu a palavra agora do museu, que tem provas a respeito disso, tá? Como no período da Idade Escura, esse poder perseguiu os supostos hereges, que na verdade eram os santos, né? A igreja de Deus, os que praticavam a essência do cristianismo, né? E eles foram torturados, criaram máquinas de tortura. Aqui a gente vê algumas figuras ilustrando que ele proferiu palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso ocorreu, existem provas, a igreja reconhece, a igreja católica pediu perdão nos últimos anos a respeito das atrocidades realizadas por esse poder, e inclusive, né, as estatísticas mais conservadoras da própria Igreja Católica estimam que os mortos pelo sistema papal foram em torno de 50 milhões de pessoas, entre homens e mulheres, de acordo com essa referência, né? Prophetic Truth Made Simple. Então vejam que é histórico, é comprovado, é reconhecido pelo próprio poder católico que houve um desvio do amor que Cristo pregou, né? Como uma igreja poderia se chamar mãe de todas as outras igrejas e matar aqueles pelos quais Jesus morreu para salvá-los, ok? Apocalipse 13:8, estamos avançando no nosso estudo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra,
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui eu volto a fazer um comentário, né? Por que nós estamos estudando Apocalipse no nosso tempo? Por quê? Porque é a verdade para ser pregada nos nossos dias. Se nós estamos vendo que o engano, que esse poder está crescendo, ganhando influência, nós precisamos dizer para as pessoas: olha, se você continuar participando do engano, né? Eu estou transliterando o que a Bíblia diz, na verdade, né? Você vai receber um número da marca dessa besta e, portanto, o seu nome não estará escrito no livro da vida do Cordeiro. Você gostaria de participar, né, da vida eterna e que seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro? Então, abandone esse poder enganador. Seja na igreja mãe, seja numa igreja filha, que tem mais ou menos, né, absorvido mais ou menos enganos desse poder que nós citamos há pouco, né? Todas essas blasfêmias. Então é uma mensagem de graça, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de misericórdia de Deus para com seus filhos. Assim como no passado, quando veio o dilúvio, qual era a mensagem que por 120 anos Noé precisou repetir? Se vocês não se arrependerem e não entrarem na arca, vocês vão morrer. Qual é a mensagem dos nossos dias? Nós não vamos falar sobre o dilúvio, porque o dilúvio já veio, né? Agora virá outro tipo de castigos, que serão as pragas. E o que a Bíblia está dizendo para nós é: se você não abandonar a Babilônia, você vai receber uma marca, e nós vamos estudar isso daqui a pouco, e você vai receber os castigos das pragas, porque as pragas cairão sobre aqueles que decidiram ainda abraçar a Babilônia. Então, por isso, né, parece assustador, parece, né, bestas, perseguição, um grande conflito, uma batalha. eh, por um simples raciocínio, a gente poderia falar assim: não, não, mas eu não quero saber disso, eu não quero sofrer. O que estão falando na minha igreja é da graça, da celebração, do perdão, que Jesus me abraça, e que ninguém fala dessas simbologias na minha igreja, ninguém toca nesses assuntos. Por quê? Porque eles não estão focando na verdade presente. A verdade presente para os nossos dias se encontra no estudo que nós faremos em Apocalipse 14, né? E em Apocalipse 18 se fala mais uma frase de amor, né? De misericórdia para com Deus. Sai dela, povo meu. Cada vez que nós realizamos esse convite, né, estamos repetindo um convite do nosso Deus para que cada um dos seus filhos tenha a oportunidade de abandonar ainda a tempo o engano e entregar nossa vida ao poder de Deus. Então, como vai se cumprir, né? Estou trazendo apenas uma ilustração. Todos os que habitam sobre a terra, como vai se cumprir isso? Quando o papado influenciar a nação mais poderosa deste mundo, e nós vamos ver que ela está representada na segunda besta de Apocalipse 13, né? Essa nação que lidera, por coincidência, a nação, a Organização das Nações Unidas, então todos, por essa influência, aceitarão a proposta de permanecerem unidos, né? Todos os governantes do mundo buscando conselhos com o Papa, né? Um número cada vez maior de países busca estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano. Atualmente, 170 países têm embaixada no Vaticano. E aí veio à minha mente algo que eu estava pensando, né, recentemente. O que está ocorrendo hoje com a Rússia, a China às vezes entra no aspecto diplomático por enquanto, mas se a gente analisar a história, né, que a gente mostrou no estudo passado, como o papado eliminou o nazismo, o comunismo e o fascismo. Talvez agora seja a vez de eliminar ainda um legado poderoso do comunismo na figura da China, para que ocorram duas coisas na figura do grande conflito, para que o último poder, ainda inimigo tanto dos Estados Unidos quanto do papado, né? O inimigo do meu inimigo é meu
é meu amigo. Então, nessa aliança dessas duas bestas, talvez estejam na tentativa de derrotar esse poder que ainda impede que o evangelho seja levado a milhares de pessoas que estão na China. Por isso, Deus também está trabalhando e está intervindo, e Ele vai permitir que isso ocorra, nós não sabemos como, a maneira ou quando, para que todas essas pessoas também recebam a oportunidade de reconhecer quem é Jesus, né? E que Ele veio guardar a lei de Deus que nós deveríamos também. Então, apenas trazendo alguns pensamentos, né, a respeito do que está ocorrendo. E aqui nós vemos uma declaração de Gregório, né? O Papa Gregório, perdão, de Roy Alan Anderson. O Papa Gregório, instruindo Agostinho, disse: destruí os ídolos, nunca os templos, aspergi-os com água benta, onde neles relíquias, e deixai que as nações adorem nos lugares em que estão acostumados a fazê-lo. A Santa Igreja foi permitindo apropriar-se dos ritos e cerimoniais dos pagãos em seu culto idólatra, desde que a Igreja os espiasse mediante a consagração. O que estamos dizendo aqui é que a estratégia não vai ser canonizar, não vai ser colonizar, não vai ser mudar a religião de uma nação, seja ela China, Rússia, etc. A estratégia vai ser simplesmente o quê? Essa nação, essas comunidades, essas nações absorvendo o engano, para ela já é suficiente, porque ela vai dizer: se você adora Maomé, não tem problema nenhum, né? Vamos nos unir pela paz e pelo amor. Se você continua adorando Alá, como já ocorreu o pacto abrânico, né, com os árabes e os islâmicos, essas nações continuarão adorando o Alá e os seus deuses, seguindo os costumes do Alcorão, mas se elas aceitarem o domingo, é como se a igreja Roma Papal estivesse dando a bênção em um sistema, né, de adoração que ela não pactua, mas por esse outro grupo ter aceitado a adoração no domingo, eles já farão parte e estarão sob o guarda-chuva da influência de Roma Papal. Tá bom? Então, a estratégia do passado, olha, não precisa haver uma mudança estrutural na política ou na religião de outra nação. Basta apenas eles aceitarem o engano, que eles serão abençoados ou serão consagrados através da influência papal. Tanto no Velho como no Novo Mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo. Bastará reconhecer esse dia para indiretamente essa igreja receber essa honra, né? Que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. A sagacidade e astúcia da Igreja de Roma são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro, porque o inimigo está estudando as profecias, né? Aguarda o seu tempo, vendo que as igrejas protestantes lhe estão prestando homenagem com o aceitar do falso sábado e se preparam para o impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou em tempos passados. Convém lembrar, Roma jacta-se de que nunca muda. Isso foi escrito, inspirado por Deus, né? Escrito por Ellen White. Ela continua dizendo: os princípios de Gregório VII e Inocêncio III ainda são os princípios da Igreja Católica Romana. E tivesse ela tão somente o poder pô-los-ia em prática, com tanto vigor agora como nos séculos passados. Pouco sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo. Enquanto se aplicam à realização do seu propósito, Roma está visando restabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. Então vejam que a estratégia não mudou e as igrejas filhas já abraçaram a igreja mãe, que pediu perdão pela perseguição realizada no passado. Já foi feito um acordo, uma aliança, depois de 500 anos da reforma protestante, e elas já fisgaram o anzol, né? Elas já estão preparadas para o engano.
Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Deus, em Daniel 7, descreve que houve um juízo para que, assim como Roma perseguiu pela espada, ela seja perseguida pela espada, né? Então, a espada é um símbolo da força de um exército, e um exército, né, com o general Berthier, veio para aprisionar o Papa Pio VI. O cativeiro, né, é um símbolo da prisão para a qual esse homem foi levado, onde ele morreu naquele lugar que ficou preso em Valência, tá? Então, aqui nós terminamos todos os versículos de Apocalipse 13 que falam a respeito do que é a besta que surge da terra. Na semana que vem nós vamos estudar a besta que surge do mar, tá bom? Até aqui. Na semana que vem nós vamos estudar a besta que surge da terra. É intrigante, é muito interessante também, para nós entendermos a sua origem, como isso vai ocorrer, a aliança que ele vai fazer com a primeira besta, a partir do versículo 11 até o final, nós vamos entender o que é a imagem da besta, o que é o número da besta e como essa aliança tá sendo orquestrada, tá bom? E eu termino com o seguinte, né, com uma mensagem de esperança. Se esse poder enganador vai recuperar a sua influência, a sua ferida será curada, qual o resultado que vai ocorrer no seu futuro? Daniel 11 já previu numa profecia. O rei do norte será destruído e não terá ninguém que o socorra. Quando os políticos, as autoridades, os governadores entenderem que foram enganados, essas mesmas autoridades, esses mesmos poderes destruirão e asolarão o poder de Roma papal. Isso está descrito em Apocalipse 17 e o fim de Babilônia em Apocalipse 18. Por isso que já em Apocalipse 13 aparece que ela perseguiu e será perseguida, matou e será matada, né? Será assassinada também, numa expressão literal. Então, há esperança. Esse poder que vai nos acusar de sermos hereges, de sermos fundamentalistas, quando o mundo se atentar do engano, e por isso que nós estamos preparando, né? Estamos lançando a semente em cada um de vocês, para que vocês possam levar essa semente a outras pessoas, e quando o mundo inteiro, pela ação do Espírito Santo, souber desse engano, em fração de horas, né, dias, esse poder enganador vai ruir, vai cair, e ali serão derramadas as pragas, mas ali não haverá mais tempo de arrependimento, né? Ali todos nós já teremos assumido um lado no desfecho final do grande conflito. Que Deus permita que você e eu, sabendo do fim desse poder, né, nós venhamos a fazer parte do lado vencedor, do lado certo, do lado verdadeiro, do lado que de fato vai nos permitir morar com o nosso Pai Celestial pela eternidade. Que Deus nos abençoe, que o Santo Espírito possa alcançar o seu coração para entregar a sua vida ao nosso querido Salvador Jesus. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, muito obrigado por mais um estudo que o Senhor permitiu que nós tivéssemos hoje. Obrigado pelas pessoas que estão aqui, perseverantes, permanecendo, com o desejo de aprender a tua palavra. Obrigado porque a tua palavra não é colocada em vão. A gente sabe que ela vai germinar em algum momento, que ela possa dar frutos de mudança, transformação das nossas vidas, que cada uma das pessoas que estão aqui ouvindo possam compartilhar. Conceda sabedoria para que no momento oportuno, para que da maneira correta elas possam falar dessa mensagem de graça, de perdão, de oportunidade, da maneira que o Senhor deseja para as pessoas que o Senhor tem um propósito especial. Abençoe a nossa noite, que nós tenhamos sempre a companhia e proteção dos teus santos anjos. São bênçãos que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Amém.